A mensagem de hoje é santidade. Nós recentemente falamos de união, de estarmos juntos no caminho. Nós falamos de amor, nós falamos de tanta coisa boa da parte do Senhor para os nossos corações, da oração. A oração é a respiração do crente, é a respiração da igreja. O crente que não ora, ele está morto. Se ele está vivo fisicamente e morto espiritualmente, na verdade ele não é do Senhor. É triste falar isso, mas nós precisamos falar, porque nós estamos vivendo um tempo muito complicado, irmãos. Mais uma vez eu volto a falar, esses dias eu vi lá um pastor falando que para tomar ceia não tem problema, seja qual for o jeito que você tiver. Que não tem lugar nenhum que está escrito que a gente tem que buscar a santidade para tomar ceia, que a gente pode tomar em pecado. Um pastor falando isso numa rede social, e bombou, hein? Bombou porque é hoje o que a religião quer, isso, um cristianismo de portas largas, escancaradas, e não é, a real não é. Por isso que o tema de hoje é a santidade, um chamado de todos os filhos de Deus. Aquele ditadinho mundano de que todos são filhos de Deus, apaga isso é coisa do inimigo. Só é filho de Deus quem recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador, e deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O apóstolo amado, o apóstolo João, ele diz isso no primeiro capítulo, no versículo 12, ele diz isso, para que você entenda que o ditado que todos são filhos de Deus é mentira, isso é coisa do demo. E o outro ditadinho que diz aí, que todos os caminhos levam a Deus. Não, o único caminho que leva ao Deus verdadeiro se chama Jesus Cristo, o qual nós adoramos aqui nesta noite. Agora, os caminhos que o mundo escolhe para ir atrás dos deuses é outra coisa, com D minúsculo. O nosso Deus é Deus com D maiúsculo, e é bem fácil de identificá-lo. Ele é Pai do nosso Salvador Jesus Cristo, e como já foi dito aqui, Ele deu a melhor oferta por nós já. Ele deu o seu Filho. Ele foi além de Abraão. Deus pediu para Abraão o seu filho. Abraão foi lá e na hora de entregar o holocausto, o seu filho, não entrega não, já provei a tua fé, meu amado, vou preparar um sacrifício, e estava lá um cordeiro, um cabrito, um bode, um bicho estava lá, e ele foi sacrificado. Mas Deus não, Deus ele foi até o fim, por um motivo, para que você fosse salvo, para que você cresce, confiasse. E para isso nós precisamos entender que santidade é para os filhos de Deus. Os filhos de Deus. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus, é a palavra de Deus que diz. Amados, nós não podemos entrar nesse esquema mundano de fazer com que o cristianismo se adeque à sua necessidade, os seus desejos e as suas vaidades. A palavra de Deus, ela é absoluta, ela é imutável, e nós ministramos ela aqui. Por isso o Senhor está aqui, por isso o Senhor já ministrou na sua vida, por isso o Senhor já falou com você. Você precisa dizer sim, 100% para o Senhor. Se não é 100% para o Senhor, você vai pecar, você vai errar, você tem os seus problemas, como todo ser humano tem. Mas se Deus sondar o seu coração e ver que você só deu 100% de boca, cuidado, o inimigo está te enganando, e ele pode ceifar a sua vida. A gente tem falado bastante aqui também dos suicídios que têm acontecido nessa região, em São José dos Campos, no Brasil e no mundo. É o espírito do inimigo ceifando a vida daqueles que não têm Cristo como esperança. Esperança viva e poderosa, e que satisfaz todos os desejos que estejam segundo a vontade dEle, não segundo a sua ou a minha vontade. Ele está aqui, Ele te trouxe aqui, para que você ajuste a sua vida. E pense bem, sempre, santidade, o chamado de todos os filhos de Deus. João 1,12, como a gente já leu aqui. Mas a todos quanto creram nele Jesus, e o aceitaram Jesus, Ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Ele deu direito, isso quer dizer, não éramos criaturas. As nossas crianças, o Senhor diz que o reino de Deus é delas.
Mas aqui nós temos adolescentes, jovens, jovens casais, adultos, adultos, adultos e adultos, 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 que é a galera dos 70. Que parece que só tem um aqui, né? Só tem a minha madre, com 70. Só, né? Marcelo, não. Não, né? Depois dela eu não vou nem falar quem que vem, hein? Quem que é o próximo, hein? Mas glória a Deus, estamos aqui todos buscando a mesma coisa, a santidade. Estamos aqui porque Ele nos emprestou a fé, para a gente crer em Jesus Cristo. E daí nós fomos adotados, nós fomos feitos filhos de Deus. Aquele teu parente que não aceitou Jesus como você, ele é criatura. E a Bíblia diz que no céu entra filho, não entra criatura. A religiosidade não leva para o céu. A placa de igreja não leva para o céu. O que leva para o céu é você ter comunhão, você ter intimidade, você ter alegria, paixão de estar reunido como corpo, como igreja do Senhor. Santidade não é uma opção para alguns cristãos, mas dedicados, mas um chamado. Santidade é um chamado para os filhos de Deus. Você pode optar em não querer ser santo, como os jovens solteiros, fazerem sexo antes do casamento. Isso é pecado, é fornicação, e a Bíblia fala isso. É só você pesquisar um pouquinho e você vai ver que isso é errado, isso é pecado. E a Bíblia diz que não vai entrar no céu quem está em pecado. Então a vida é sacrificial para os jovens, para os adolescentes, para os adultos solteiros. O adultério é pecado. Os casados, é pecado. E se você e Jesus soar a trombeta, e naquele piscar de olhos um povo sumiu e você ficou porque você estava em pecado. Você adorava o Senhor com os lábios, não de coração, como já foi dito aqui. Tudo começa no coração, que quer dizer, tudo começa de dentro para fora. Então, em nome de Jesus, a santidade não é uma opção para os filhos de Deus. A santidade é um sacrifício obrigatório, é ordem do Senhor, é ordem. Nós temos ordem de Deus, quem obedece recebe as promessas. Em nome de Jesus, entenda isso sempre. 2 Pedro 1, 15 e 16. Já está aberto aí, né? Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vocês também santos em todo o vosso procedimento, em toda a vossa maneira de ser. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo, disse Deus, e eu sou é Deus. E Ele está deixando bem claro, sede, buscai a santidade como eu, Deus, sou santo. E isso é para os filhos, que somos nós em nome de Jesus. Muitos pensam que santidade é apenas se afastar do pecado, mas é muito mais, é viver separado para Deus, refletindo sua santidade para as pessoas do mundo. Você precisa refletir a luz de Jesus. Você é luz, você é sal. O mundo jaz no maligno, o mundo está nas trevas. E você é luz, para quê? Para dissipar as trevas do mundo. O mundo não tem sabor, o mundo está buscando, as pessoas estão buscando se suicidar, se matar, porque não tem solução. São pessoas sem esse tempero maravilhoso, que é a presença de Deus através do Espírito Santo se movendo dentro de nós, nos animando, nos fazendo levantar a mão, bater palma, um ou outro dá um glória a Deus mais alto, um aleluia, assim seja, Senhor. Aqueles que são apaixonados e esperam com ansiedade os dias de celebração, os dias de CT VIP, meu Deus, a noite da conquista, esses estão mais perto do trono, porque no céu existe anjos, querubins, serafins, existem 4 seres tremendos que a gente já até viu os desenhos dele feitos pela inteligência artificial. Nós temos nomes que se nomeiam, nós temos tronos, nomes de anjos.
Nós temos aquelas carruagens que eu acho que aparecem, aquelas rodas de fogo que aparecem em Ezequiel, elas têm vida, então são seres criados por Deus. E lá nós temos 4 certinho, que ficam diante do trono o tempo todo. E daqui a pouco seremos nós, os filhos, que estaremos diante do trono de Deus eternamente, dizendo santo, santo, santo. E só dá para dizer isso quem buscou a santidade aqui. Por isso nós precisamos ser de santos como Ele é santo. Ah, pastor, mas não dá. Não, amém, meu irmão. O maior pecador aqui sou eu. Quem mais fala, mais peca. E não é só de microfone. Quem me conhece sabe. Se tem um negócio que eu gosto de fazer, eu prefiro falar do que comer. Comer fica em segundo plano para mim. Primeiro é falar, conversar. Eu gosto, eu amo essas coisas. Então nós precisamos falar mais de Jesus. Nós precisamos amar mais o Senhor. Nós precisamos divulgar mais esse eu sou. E para você divulgar isso com autoridade, você precisa buscar a santidade. Nós não somos perfeitos. Nós não conseguimos chegar ao estado de 100% de santidade. Mas Deus conhece o seu coração. Ele sabe se você está buscando ou não. E olha, naquele dia, Ele vai separar. E Ele que diz isso. O bode das ovelhas. Os bodes das ovelhas. À direita, os escolhidos. Os chamados, os lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Aos à esquerda, é inferno. E nós não podemos estar desse lado em nome de Jesus. Não podemos. Você foi chamado para a santidade. Se você se identifica como filho de Deus, você precisa lutar pela santidade. Então cuidado, reflita, você foi separado para viver uma vida de santidade diante de Deus. E nessa santidade você vai exalar o cheiro da rosa de Saron. Você vai exalar um brilho diferente. As pessoas vão ficar impactadas porque você é diferente. Por que você é diferente? Porque você busca a santidade daquele que disse: sede santos porque eu sou santo. E hoje é dia de ceia. A ceia é para todos os filhos do Senhor, independente da igreja evangélica que você serve, que você só tenha que estar batizado. É outra coisa que andaram falando por aí, que qualquer um pode tomar. Não. Quando Jesus deixou escrito o exemplo da última ceia, quem estava lá? Uma galera separada, os apóstolos, os discípulos que viraram apóstolo. Judas tomou em pecado para sua própria condenação, e depois foi lá e se suicidou. Tem um monte de teologia para isso, nós não vamos entrar nesse detalhe, mas o seu Judas, ele poderia ter pedido misericórdia, o Senhor daria, como deu, como tem dado todos os dias da sua misericórdia para cada um de nós. Então, em nome de Jesus, santidade não é perfeição humana, é rendição total a Deus, rendição total. Isso você pode. Senhor, eu pequei. Corre para os pés de Jesus. Não se esconda. Não fuja da noite da conquista. Não fuja da célula. Não existe compromisso melhor do que estar na casa do Senhor. Não existe. Santidade é dizer não ao pecado para dizer sim para a presença de Deus. O pecado vem. Ele bate a porta todos os dias. A cada dia basta o seu mal. Mas Ele já nos deu autoridade para os filhos. Ele deu autoridade para os filhos de dizer não ao pecado. Porque quem peca não é o diabo e nem Deus. Quem peca sou eu e você. E a gente escolhe. A gente já tem a autoridade da parte de Deus para dizer não para o pecado. Mas às vezes a gente diz sim. Mas a misericórdia dele é algo tão maravilhoso, mesmo ele sendo santo. Se você correr para os pés do Senhor em nome de Jesus e pedir uma oportunidade para recomeçar, você vai recomeçar porque Ele é bom. A misericórdia dele é a causa de nós não sermos consumidos. Não dá para entender o amor incondicional de Deus, a gente só sabe falar, mas entender não. Eu gostaria que Deus fosse mais radical. Mas se Deus fosse mais radical como eu quero, provavelmente eu já teria ido. Vou te levar, Orisvaldo, porque você não é fácil não. Vou te levar porque você é complicadinho.
Então, em nome de Jesus, irmãos, nós precisamos viver isso, dizer não para o pecado e sim para a presença de Deus nas nossas vidas, em nome de Jesus. Santidade é a marca visível de quem pertence ao Deus invisível. Você é conhecido no trabalho, na escola, na faculdade, na sua casa. Você é conhecido na igreja, você é conhecido em todos os lugares. E como você é conhecido? Visivelmente dá para identificar se você está buscando a santidade, se você é um filho verdadeiro do Senhor ou você é um rebelde. Ou, como nós estamos falando de ceia, de repente você é um Judas. Ele sabe, ele conhece. Nós não vamos para o céu porque um parente nosso é crente e a gente vai grudado no pé dele. Não, não. Os filhos não vão porque os pais são. Os pais não vão porque de repente os filhos são. É individual esse negócio. Santidade não é isolamento, é a influência transformadora no meio que você vive. Você não precisa ficar falando para as pessoas, estou jejuando. Não, para aí que eu estou lendo a Bíblia. Não, você não precisa nada disso. Fazer orações malucas pelos cantos para as pessoas perceberem que você é. Não, não, não. Você pode fazer no secreto. O Senhor vem em secreto. E o Espírito Santo vai mover as pessoas que precisam de você. E eles vão vir sutilmente em você pedir ajuda. Ora por mim. Eles podem zoar com você no dia anterior. Mas na hora da angústia, eles vão pedir oração para os filhos de Deus, que somos nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Segundo a palavra do Senhor, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Eu creio, você crê, nós cremos. A santidade faz parte daqueles que creem. Por isso nós podemos dizer, acordar, passar o dia, dormir, acordar de madrugada e glorificar a Deus, porque nós somos salvos em Jesus Cristo. Os santos, os que buscam a santidade, podem dizer isso e dormir e acordar tranquilo. Seja o que for que aconteça, o Senhor está conosco. Mas não se isole. A sua presença precisa ser transformadora no meio em que você vive, em nome de Jesus. Santidade é a resposta prática ao amor radical e extraordinário de Deus. Santidade é a resposta prática. Tendo paciência com as pessoas, amando as pessoas. Nós não falamos palavrões. Ah, mas não tem mais. Para mim, até o seu mais pode ajudar. Mas para o eu sou santo, não. Ele já disse. Amados, palavrões abrem portas para o Satanás entrar na sua vida. E quando ele entra, ele tenta matar, ele tenta roubar, ele tenta destruir. Então cuidado com o que você fala. Da boca dos filhos de Deus. Os filhos de Deus serão conhecidos pelas obras. Os discípulos do Senhor seriam conhecidos dessa forma. O jeito de falar entrega. Pedro, quando negou 3 vezes, o jeito dele falar entregou. O jeito dele se vestir entregou. O jeito dele entregou ele. Mas ele alcançou misericórdia. E Pedro foi um tremendo de um homem de Deus. Mas nós somos os Pedros de hoje. Se volte para o Senhor, se renda ao Senhor. Vença as suas lutas internas aí em nome de Jesus, na presença do Senhor. É assim, santidade é a resposta prática ao amor radical e extraordinário de Deus. Resposta prática. Você precisa praticar a tua fé. E o grande eu sou disse, sede santo porque eu sou santo. E para tomar ceia, ele precisa sondar o meu e o teu coração e sentir que você luta com todas as forças para ser santo, como o seu Pai é santo. Santidade é a identidade dos filhos de Deus, como o título mesmo diz, Hebreus 12:14. Santidade é a identidade dos filhos de Deus. Você já viu por aí os maus exemplos, né? Dizem que é a capital do nosso país, lá tem um monte de crente, num determinado lugar lá em Brasília, que estão metidos em corrupção, em roubo, em uma série de coisas que vai totalmente contra a palavra de Deus. Santidade é a identidade dos filhos, mas o não santo pode dizer que ele é filho de Deus, ele pode dizer, mas a autoridade está no Senhor, não em mim nem em você. Agora, se você é filho amado de Deus, é outra coisa.
Aí você tem a autoridade de dizer com amor e com humildade: eu vou morar no céu, eu sou filho amado de Deus. Ah, mas você é um pecador e tal, você fazia isso. Fazia, eu era, agora eu sou porque eu estou imitando o grande eu sou. Esse é o legado que ele deixou para mim e para você. Hebreus 12:14. Procurem viver em paz com todos. Comigo também, eu faço parte do todos. E aqui não tem todes. Certo, Lução? Somos todos no Senhor. Procurem viver em santidade com todos e busquem levar uma vida pura e santa. Busque. Você precisa buscar. Porque aquele que não é santo, meu Deus, não verá o Senhor. Amados, em nome de Jesus, parem de mentir. Quando alguém lhe fizer uma pergunta, não minta, pelo amor de Deus, não custa nada falar a verdade. A gente vai entender, porque a gente tem vida social também. Lá no meio das trevas, na nossa vida social, nós somos luz e sal. Nós somos filhos amados de Deus. Então, em nome de Jesus, não minta. Não minta para o papai, para a mamãe, para o pastorzinho, para o líderzinho. Não estou diminuindo. Eu estou tentando ser sensível com a sua unção de mentiroso. Opa, deixa eu beber um pouquinho aqui, irmãos. Eu acho que a minha mulher que passou óleo de peroba nesse lugar aqui, está liso, irmão. Está liso. Deve ser por isso que eu estou sentindo um fogo aqui. E não é da andropausa, né? Andropausa, né? É andropausa, né, Fernanda? Vai falar menopausa, não. Eu sou todo macho, em nome de Jesus. Santidade é a identidade dos filhos de Deus. Busque viver em paz com todos. Busque a santidade, a pureza, porque senão você não verá a Deus, e é uma oportunidade só. Enquanto você está vivo, são muitas, mas ninguém aqui sabe a hora da morte. Ninguém sabe, e pode acontecer a qualquer hora para qualquer um de nós. E se você não estiver no Senhor, você não verá Deus. Por isso Deus te trouxe aqui. Santidade é para todos os filhos de Deus. Santidade não é um título, é uma marca do cristão verdadeiro. Coloquei verdadeiro e negritei verdadeiro, já que... Ai, não pode falar negritei. Eu negritei verdadeiro. Porque os todos não podem, mas todos podem. Que nós precisamos ser cristãos verdadeiros. O Senhor conhece os falsos. E que não se encontre nenhum aqui em nome de Jesus. E se era, até quase agora, não seja mais em nome de Jesus, porque Ele te trouxe e te diz que você tem capacidade para buscar a santidade, para procurar a paz com todos. Santidade não se trata de perfeição, mas de separação e consagração para Deus. Esse lugar é consagrado. Cada coisa nesse lugar é consagrada para o Senhor. E cada ex-criatura aqui, e agora filho amado de Deus, é consagrado ao Senhor todos os dias. Você pode optar em consagrar a sua vida para o adversário. Porque se você não consagra ele, você consagra ele. Ele assume essa consagração. Então, a nossa vida, meu Deus, não é fácil. Não é só aceitar Jesus e aceitei Jesus, batizei, falo em língua e está tudo certo. O diabo fala em língua melhor do que eu e você. O diabo conhece a palavra de Deus mais do que eu e você. O diabo estremece na presença de Deus. E tem gente que não está nem aí para a presença de Deus. Acha que o céu precisa da gente para ser céu. E não é bem assim que funciona. Santidade não se trata de perfeição. Separação e consagração ao Senhor.
O cristão que vive em pecado compromete a sua saúde espiritual e da sua família biológica e espiritual. Cuidado, quando você peca, não é só você que sofre, tem muita gente que sofre. Os pais, a sua herança, os seus filhos. Para os filhos, os seus filhos. E até os seus pais, a sua casa, o seu futuro, os seus sonhos. Então, pecado é complicado. O cristão que vive em pecado compromete a sua saúde espiritual, familiar, e dentro da familiar a biológica e a espiritual. Então, tome cuidado. Não seja colocado como um flutuante ou um religioso dentro da igreja. Você tem que ser apaixonado por Cristo. E o grande eu sou conhece o teu coração. Ele lê o seu coração. E Ele sabe se você é apaixonado ou se você só tem medo de ir para o inferno ou ficar desempregado ou entrar numa pindaíba. Seja o que for, você é do Senhor. Seja qual for a crise, você é do Senhor. Seja qual for o vento, a onda, a tempestade, seja o que for que você está passando, continue em Cristo. Ele garante a sua vitória. O processo é difícil, mas se a gente permanecer no Senhor, Ele garante que a vitória é sua e é minha, em nome de Jesus. O cristão, a identidade dos filhos de Deus, a santidade é a identidade dos filhos de Deus. O cristão que vive no pecado divide o corpo. Olha o problema da igreja. Você pode estar dentro de uma igreja, e a palavra de Deus diz que juntos nós somos corpo e Cristo é a cabeça, mas se você não busca a santidade, se você leva a sua vida cristã de qualquer jeito, você atrapalha a igreja. Como aqueles camaradas, Acã, né? Acã, eu sempre erro. Acão. Vou começar a guardar Acão, né? De Acã. Eles roubaram 3 coisinhas. 3 coisinhas. E a nação foi para uma guerra contra um povinho, o Ai, povinho de Ai. Deve ser de Minas, daquela época, né? O povinho de Ai, lá de Minas. Dançaram. Os mineiros ficaram chateados. Me perdoe os mineiros, por favor. Por favor, me perdoe. Vacilei, né? Tem mineiro aí atrás também? Meu Deus, Rose, perdão. Fernanda, a gente tem que pedir perdão, porque senão, depois do culto, a minha mulher me obriga a mandar mensagem para os irmãos pedindo perdão. Então, tira o ai dos mineiros. Em nome de Jesus. E lá, por causa de uma pessoa que roubou. Eles foram para uma guerra que estava ganha. Eles foram enxotados. E 36 homens morreram. Por causa do pecado de uma pessoa. Uma nação teve problema. Então, a identidade nossa, a santidade, vale muito a pena. E você pode prejudicar as pessoas da sua vida. Você pode prejudicar a vida financeira dos seus pais, dos seus filhos, dos seus netos, da igreja, pelo seu pecado. Divide a igreja. O cristão que vive em santidade edifica o corpo. Esse é facilmente identificado como seguidor de Jesus Cristo, amado de Deus, discípulo e servo. Faz diferença viver em santidade. Hoje você pode estar achando que isso é uma bobeira. É uma exigência de um crente velho que pode aparentemente se achar. Mas não. É palavra do Senhor. Santidade, a identidade dos filhos de Deus. Você é discípulo, você é servo, você é filho. E filho amado. E o Senhor sofre quando você decide pelo pecado. 2. Santidade começa no coração. Como o Senhor já ministrou aqui. Foi a Débora que falou, né, Débora? Começa no coração, começa no interior do nosso ser. Não é a roupa. Claro, a Bíblia diz para a gente não andar em lascívia, que é excesso de sensualidade. A Bíblia diz, eu só estou repassando. Você tem que tomar cuidado com as suas vestes, isso é óbvio. Mas a santidade começa de dentro para fora. Não adianta você se vestir de crentinho, bonitinho, bonitinha, e por dentro ser podrinho, ser peludinho.
Não, o Senhor sonda o seu interior. A palavra do Senhor, ela divide entre as juntas e medulhas e tal, a alma e o espírito. O que ele está dizendo? Eu conheço você. Eu sei o que você fez no verão passado. Ah, não. Tira, né, Guida? Tira, verão passado não. Mas o Senhor sabe o que você fez e o que você faz. Peça perdão. A misericórdia dele é a causa de nós não sermos consumidos. Ele não é que nem a gente, bonzinho. Ele é o bonzão. Ele é o todo-poderoso. E o amor dele não dá para se explicar. Em nome de Jesus, vive em santidade. Santidade não é título. Santidade não se trata de perfeição. O cristão que vive em pecado, ele traz problema para toda a sua descendência. O cristão que está em pecado, ele divide a igreja. Tome cuidado com isso. A santidade começa no coração e ele estuda o seu coração. Imagina uma fonte, já foi falado esses dias aqui de fonte. Uma fonte de água que na sua nascente, ela é contaminada. Vai contaminar tudo, até chegar no mar. Vai contaminar tudo. Agora, uma fonte que não é contaminada, a gente pode beber dessa água com tranquilidade. A gente está vivendo um tempo que até você precisa orar para tomar água. Porque de vez em quando a água vem com cheiro, um odor terrível. E dá até barulhinho na barriga. A Renata disse enjoo. E depois do enjoo você sabe o que dá de vez em quando. Então até para tomar água você precisa orar. Nós somos fontes puras do Senhor. Amém? Oh, aleluia. Deixa eu tomar mais um pouquinho de água que daí eu acordo. A santidade começa pelo coração. A santidade é para os filhos. Nós precisamos. Então, cuidado, você é uma fonte. O seu coração é uma fonte. Mas também não esqueça. Não vá pelo seu coração não, tá? Suas emoções. A Bíblia diz que o coração é enganoso. Você vai pela razão em Cristo. Eu sinto. Cuidado que você está sentindo pode ser de Satanás. Vá na Bíblia. Se você não tem condições de ir na Bíblia, procure o seu líder. Honre e respeite o seu líder. Não precisa vir falar direto comigo não. Por favor, se você tem líder, vá falar com o seu líder. Se o seu líder tiver dificuldade, ele vai conversar comigo, eu vou conversar com a Renata, nós vamos conversar junto com Jesus e buscar a solução. Em Cristo, na palavra de Deus. Não no eu acho. Não. Eu acho é procedência maligna. É sim, não. O resto é procedência maligna. Cuidado, então você precisa entender que você é fonte pura do Senhor, em nome de Jesus. Santidade não começa nas roupas ou na aparência, mas no coração, de dentro para fora. E o Senhor te sonda. Ele te sonda todo dia, Ele te sonda o tempo todo. O Senhor busca sinceridade e não apenas formalidade, costume ou tradição ou religiosidade. O Senhor busca um coração puro e contrito. Um coração que se arrepende. Gente, olha Davi. Davi fez uma imensa de uma besteira. Mas ele buscou na pessoa certa, no grande eu sou, a misericórdia. E ele alcançou depois de fazer o que ele fez. Então, em nome de Jesus, vamos buscar no Senhor. Oséias 6,6. Os irmãos são bons, né? Quem que vem antes de Oséias? Minha filha. Brincadeira, irmãos. Estou muito sério, né? Brincadeira é ceia, eu vou ficar sério. Oséias 6,6. Tudo bem, Maria? A Maria também é filha e filha amada. Mas não é minha filha. Apesar de a gente ser mais ou menos da mesma corzinha, né? Não é não? Não. Ela é Xuxa. Eu sou Pelé. Oh, meu Deus. Oséias 6,6. Eu quero que vocês me amem e não que ofereçam sacrifícios. Eu quero que vocês me amem. Não fiquem oferecendo um sacrifício de tolo, achando que uma vida impura, um coração impuro,
e fazendo um sacrifício de uma consagração, de um jejum, seja lá o que for, vai resolver o seu problema. O Senhor está dizendo: eu quero que vocês me amem e não que me ofereçam sacrifícios. Em vez de me trazer ofertas queimadas, de trazer sacrifício, eu prefiro que o meu povo me obedeça. É isso que o Senhor espera daquele que tem um coração lutando, buscando pela santidade. Não faça sacrifícios de tolo e fica achando que você está botando um pano em cima e Deus não está vendo. O Senhor está vendo. Santidade começa no coração. Quando o coração é santo, o comportamento reflete isso naturalmente. É o que eu digo. Quem está em Cristo, quem está buscando a santidade, dificilmente é enganado por um enganador, por um religioso. Não é que Deus é fofoqueiro, é que Deus se comunica com os seus profetas, com aqueles que buscam a santidade. Em nome de Jesus, você sabe qual que é o meu desejo? O meu, Orisvaldo, só Orisvaldo, que não sou eu sou. Eu tento imitar ele, mas eu estou longe. Eu quero que você busque a santidade. Eu quero que Deus te sonde e veja a graça em ti. E diga como ele disse para o Satanás acerca de Jó: olha o meu servo, olha a minha serva, gente boa, gente íntegra, que busca a minha presença, que está na minha presença. Gente, receber esse testemunho do céu deve ser algo maravilhoso. E é possível para os filhos amados que buscam viver em santidade. Você vai ser provado, mas você vai ser aprovado, porque o Senhor te encherá de vigor, de força, de graça. Você está tomando da fonte maravilhosa que é Jesus. E aí nós recebemos frescor, ânimo, alegria e força para vencer as astutas ciladas do diabo todos os dias. Santidade exterior sem pureza interior é religiosidade. Isso não é transformação. E quem está buscando a face do Senhor com temor, com tremor, com amor, consegue perceber quando não há santidade. Nós não vamos condenar ninguém, porque nós não temos autoridade para isso. Mas o que vê tudo, a gente tem que estar alinhado com o céu. Você precisa estar alinhado com o céu. Santidade começa no coração. Santidade não começa no exterior, começa no interior, na mente, no coração. 3, santidade é poder para testemunhar. Veja bem, você tem identidade de filho, vive em santidade, busca a santidade. Você já demonstrou para o Senhor e Ele sondou seu coração e viu que a santidade está lá dentro de você e você está lutando para exteriormente mostrar aquilo que você está cheio por dentro. E daí, você acaba tendo poder para testemunhar. Lembra quando Jesus dava testemunho, as pessoas: mas esse aí não é o filho de José, o filho de Maria, os seus irmãos não estão aí fora? Como ele fala com tanta ousadia? Porque Jesus, o santo dos santos, ele deixou esse testemunho para quê? Você pode imitar ele, você pode se inspirar nele, de ter autoridade para falar. As pessoas vão tremer quando você abrir a boca e falar, porque você vai falar do Senhor, a glória do Senhor. Você vai ser abençoado. Você vai ser abençoado. Quando você falar e as pessoas perceberem que tem uma unção em você, tem algo diferente em você, você vai poder falar: é Cristo em mim. Ele vai ser glorificado, mas Ele vai mandar glória sobre a sua vida, e você vai ser uma pessoa respeitada pelas pessoas. Autoridade. Ele dá autoridade para os filhos que buscam viver em santidade, que tem um coração que busca pureza. 1 Pedro 2,9: santidade é poder para testemunhar. Vocês, porém, são geração eleita. Olha o que o Senhor fala de você. Se você está buscando a santidade, se você está buscando ser uma pessoa íntegra, se você está buscando fazer a vontade do Senhor, nem todo mundo gostaria de estar no culto, mas o Senhor te trouxe aqui para te dizer:
Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amados, o mundo não pode te segurar, o mundo não pode te oprimir. Eles vão vir, mas você está na força do Senhor. As trevas vão tentar te corromper, mas você de repente, em nome de Jesus, começa a brilhar e as trevas vão se dissipando. Pessoas se afastarão de você por causa de Cristo. Dê glórias a Deus, não fica tristinho não. Bom mesmo é ser isso aqui, ó, família de Deus. Um povo que busca a santidade, o amor, a comunhão, sempre, a todo tempo. Esse é o nosso foco. Santidade é a base para testemunhar com autoridade as grandezas de Deus. Por isso você foi separado. Você foi feito uma nova criatura em Cristo Jesus. Quando? Quando você recebeu Jesus de verdade na sua vida. Uma vida santa é o melhor evangelismo que existe. Você pode citar 1 milhão de versículos, mas se você é podrinho, se você é que nem pau de galinheiro, você vai ser envergonhado e vai envergonhar o grande eu sou. Você vai envergonhar um pastor, um líder, uma igreja. Você vai envergonhar o evangelho de Cristo. Lute, porque o Senhor já te deu as armas para você vencer as tentações. O mundo não precisa apenas ouvir sobre Cristo, mas ver Cristo em mim e em você. Isso é coisa poderosa de Deus, para aqueles que têm um coração voltado para o Senhor. Aqueles que verdadeiramente se decidiram por Cristo e são filhos amados do Senhor. Nós precisamos entender isso. Você pode falar de Cristo, mas se você não exalar Cristo, não vai. E neles está o maligno. E o maligno te conhece. Porque a Bíblia diz que tem um anjo ao nosso redor e demônios ao derredor. Então toda a sua vida o diabo conhece. Então, em nome de Jesus, nós não somos crentes fingidos. Nós não temos como sobrenomes Iscariotes. Nós temos o sobrenome Emanuel, Messias, Cristo, Jesus, menos Iscariotes. Em nome de Jesus, nós somos um povo separado pelo Senhor, um povo que tem poder e autoridade. Santidade não pode nos afastar das pessoas, mas tem o poder de nos aproximar das pessoas para manifestar o amor de Cristo. Se você é um mentiroso, vai estar escrito nas tuas testas, lembra? Daqueles caras que pegaram o menino lá e escreveram na testa dele, ladrão, alguma coisa assim? O diabo vai escrever, o diabo é safado, ele é sujo. Ele vai escrever na tua testa, para os cristãos, os verdadeiros filhos de Deus, vê. Falso, traidor, mentiroso, ladrão, enganador, filho das trevas. Não dê autoridade para o diabo fazer isso na sua vida. Não dê. O Senhor já te deu autoridade para ser uma testemunha poderosa e viva do Senhor. Guarde isso no seu coração, pelo amor de Deus. Em nome de Jesus, guarde isso no seu coração. Santidade é poder para testemunhar. O mundo não precisa de crentes famosos, precisa de crentes santos, separados, consagrados ao Senhor, como todos nós fomos aqui. Alguns no ventre, alguns foram consagrados depois, na apresentação, alguns foram consagrados depois de adultos, mas todos que estamos em Cristo, somos consagrados, somos separados. Agora você decide, você está do lado de Cristo, nessa separação, ou você está do outro lado? É pessoal. E as suas atitudes vão mostrar quem você é. As suas palavras vão ser vistas, ouvidas pelas pessoas. Tem autoridade ou é chacota? Em nome de Jesus você precisa entender isso. O mundo não precisa de crentes famosos, mas precisa de crentes santos. Hebreus 12, 14. Esforcem-se para viver em paz mais uma vez com todos, para serem santos. Sem santidade ninguém verá Deus. Eu repeti esse versículo para você entender
Não adianta dar miguezinho, 171, não adianta. Deus vê tudo. Ele te vê no claro, no escuro, no mais profundo, no mais raso. Ele te vê na escola, no trabalho, no banheiro, em todos os lugares. E Deus sabe se quando você fala com humildade ou você fala com arrogância. Ele dá autoridade para os humildes, não para os arrogantes. Somente quem vive em santidade pode testemunhar de Cristo de forma poderosa, verdadeira e transformadora. Você pode falar, mas vai ter efeito de verdade, de poder, e vai transformar as pessoas? Glória a Deus. Glória a Deus. Santidade, poder para transformar. Santidade não é um peso, precisa ser um privilégio para mim e para você. Você precisa entender isso. Você precisa entender isso. Somos chamados a refletir a santidade de Deus em todas as áreas da nossa vida e em todos os lugares. Você precisa pensar bem antes de falar. Que Deus tenha misericórdia de você. Que Deus tenha misericórdia de você. Quando a igreja vive em santidade, ela se torna uma luz poderosa em meio às trevas. Você é igreja, eu sou igreja. Nós somos igreja. Nós somos igreja. 1 Tessalonicenses 4:7. Porque Deus não nos chamou para vivermos na impureza, nem cheios de imoralidade, mas para sermos santos e puros. Palavra do Senhor para mim e para você. Examine diariamente a sua vida à luz da palavra de Deus. Se você tem dificuldade com a palavra de Deus, você tem líderes altamente capacitados nesse lugar pelo Senhor para te trazer orientação. Tá tudo bem com vocês? Tá, né? Eu quero acreditar que tá. Busque vencer os pecados ocultos através da oração, leitura, do jejum e do seu sacrifício pessoal que o Senhor espera de você. Nós não estamos brincando de ser crente aqui. A gente paga um preço por a gente viver entre os irmãos em amor e mostrar que a gente é humano. Mas quando chega a hora de a gente ser o pastor, de a gente ser aquele que está ministrando aqui, tanto para mim quanto para todos os ministros, a gente não é palhaço de ninguém. A gente não é palhaço de ninguém. Entendeu? Lembre-se, santidade não é apenas dizer não ao mundo, mas dizer sim para o nosso eterno Deus e Pai. Jesus tem senso de humor, mas ele não é homem para mentir ou para ser zoado. Nós, igreja, nos reunimos, buscamos nos reunir na mais pura santidade. No máximo possível, eu sei que cada um luta por isso. Não brinque com Deus. Não brinque com Deus. Acho que foi Elias, né? Os 40 moços, que não eram meninos. Eliseu, não era criança, mas ele era mais ou menos como eu, como Domênico, ou como Paulo. Os quase carecas e os carecas dessa igreja. E esses 40 moços foram zoar com ele. Daí saiu ursos e despedaçou e devorou todos que zoaram com o homem de Deus. Oh, glória a Deus! Eu adoro esse lado bíblico. Eu adoro João Batista. Porque o Senhor zela pelos seus. O Senhor zela pelos santos. Em nome de Jesus, lembre-se, santidade não é apenas dizer não para o mundo, mas dizer sim para o nosso eterno, santo, maravilhoso Deus, que nos chamou para esse momento maravilhoso de ceia. Eu acredito que dentro dessa ministração, só de falar de santidade, você já fez o seu autoexame. Você precisa entender isso.